eu quero trazer uma reflexão a respeito dessa passagem que está aqui em Gênesis 3. Deus criou o homem, sim ou não? Criou o homem para um relacionamento próximo com Ele, um relacionamento de intimidade com Ele, para que o homem vivesse a eternidade com Ele. Mas por algum motivo, que nós sabemos bem, o homem se deixou levar e fomos destituídos dessa proximidade de Deus. E depois Cristo vem e nos dá acesso outra vez a esse lugar. Se você for perceber, igreja, toda a Bíblia aponta para uma pessoa, Jesus. Mas toda a Bíblia fala de um Deus tentando gerar um relacionamento com a sua criação. Um relacionamento de intimidade com a sua criação. Tudo começa de Deus criando o homem e o homem vivendo com Deus. A Bíblia me diz que todos os dias, ao final da tarde, ao crepúsculo, não sei como é que está aí na tua versão, Deus ia ao encontro do homem. Eu não sei como é que você imagina esse encontro. Mas a minha filha hoje já tem 12 anos, está um pouquinho diferente. Está uma gata linda, enorme. Estou ficando preocupado. Está linda. Mas ela ainda tem um hábito, eu viajo muito. Estou aqui desde a segunda-feira. Sexta-feira eu vou para casa e eu chego lá. Vem uma sequência. Primeiro vem a cachorrinha. Depois vem a minha filha, Lili. Faixa preta, pai de pet. Eu falei, isso aqui foi para me desmoralizar, só pode. Eu falei, cara, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu vi aquele cachorro, eu falei, meu Deus do céu. Todo branquinho, fêmea. E bota uns negocinhos. Só que assim eu falei, tudo bem, vocês vão cuidar da cachorrinha, tá bom? Nunca cuidaram. Eu levo para passear, eu levo no pet, eu levo... E é engraçado que eu ando com elas bem soltinhas, assim, é um splitzinho alemão. Eu ando na rua bem soltinha. E ela vem bonitinha, todo mundo acha estranho, que diz que o cachorro é muito agitado. Eu falo, não, pelo amor de Deus, ó, Deus deu autoridade ao homem sobre os animais. Se eu não dominar sobre o cachorro, meu irmão pode mandar embora. Então ela vai bem bonitinha e todo mundo, mas aquele cachorro com aquele negócio... E às vezes me vê uns irmãos da igreja e me vê lá o pastor, né? Faixa preta, ei pastor, e esse pet? Meu Deus do céu. Mas enfim, é para me desmoralizar, só pode. Mas eu falo para ela assim, ó, pega a Amandinha e digo assim, pô, põe uma foto do teu pai faixa preta aí, viu? Posta, para todo mundo saber que seu pai é faixa preta. Ela, todo mundo quem, meu pai? Eu disse, quem precisa saber vai ficar sabendo, não se preocupe não. Mas igreja, o que eu imagino desse encontro é quando eu chego em casa. A cachorrinha vem toda agitada, a minha filha corre, me dá um abraço e logo em seguida vem a Angélica. Eu imagino que quando Deus chegava ao encontro do homem ao final do dia, eu tenho a sensação de que Adão todos os dias corria ao encontro do Senhor. É como se ele estivesse ansioso, igual minha filha fica ansiosa pela minha chegada todas as sextas. Eu imagino que Adão ficava ali na expectativa, que horas o meu pai vem, que horas o meu pai vem. Mas de repente, em um dia, eu imagino que isso não aconteceu. Porque a pergunta de Deus é muito simples, aonde você está? É como se Deus estivesse procurando por Adão. Aonde você está, Adão? Aonde você está? Todos os dias você vinha o meu encontro. O que aconteceu? Aonde você está? A pergunta que Deus faz para Adão é simples: onde você está? E eu quero fazer essa pergunta para você hoje: onde você está? Em relação a Deus, qual é a sua posição? Onde você está? Nós vamos responder essa pergunta junto. Igreja, nós estamos num grande mapa espiritual, você crê? E nós temos as nossas localizações, sejam elas físicas ou sejam elas espirituais.
Hoje você está sentado em um lugarzinho, numa cadeira, daqui a pouco você sai, você vai para sua casa. Hoje eu estou aqui em João Pessoa, mas amanhã, ao final do dia, assim eu espero, em nome de Jesus, eu estarei em Curitiba, na minha casa. Há uma movimentação espiritual e é necessário que a gente possa se encontrar, se situar nesse mapa espiritual. Onde você está? Assim como muitas vezes a gente tem a necessidade de nos encontrarmos nesse mapa físico, natural, em qual nós vivemos, é necessário também que a gente entenda qual é a nossa localização espiritual. Qual é o nosso caminho, qual é o nosso destino. Como nós estamos posicionados espiritualmente, qual é a sua localização? E eu te faço uma outra pergunta. Você acha que você está no lugar certo? Espiritualmente falando, você acha que você está no centro da vontade do Pai? Ou será que hoje Deus está perguntando para você, aonde você está, filho? Que saudade. Que saudade. Será que Deus está te perguntando hoje, você vem ao meu encontro tão ansioso, onde você está? O que foi que aconteceu que te fez ir para tão longe? Igreja, eu tenho algo comigo e com Deus, eu tenho umas loucuras com Deus, eu não sei se isso acontece com vocês. Em alguns momentos, eu oro pedindo para que Deus escolha por mim. Olha que loucura. Deus, o que o Senhor quer que eu queira? Parece minha esposa, né? Meu amor, o que você quer que eu queira? Minha esposa disse que eu não quero jogar bola hoje. E às vezes eu pergunto isso para Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu queira? Porque eu descobri, igreja, que diante da liberdade de escolhas, eu sou péssimo em tomar decisões. Porque eu olho para a minha vida, hoje eu acerto um pouquinho mais, mas na grande maioria foram muito mais erros do que acertos. E eu descobri que eu sou péssimo em tomar escolhas. Então, todos os dias eu tento encontrar as respostas. O que o Senhor quer que eu queira hoje? E diante dessa liberdade, igreja, que nos é dada por Deus, através do livre-arbítrio, o meu único medo é de eu ir tão longe, mas tão longe, e não acertar o caminho de volta. De me afastar tanto do Senhor, com tamanha liberdade, não perceber, porque a liberdade, ela é maravilhosa, ela é extraordinária. Mas se nós não soubermos lidar com essa liberdade, ela é muito perigosa. A prova disso é Adão, ele tinha a liberdade de tomar a escolha que ele quisesse. Sim ou não? E eu falo, Senhor, o meu único medo é eu ir para tão longe, mas tão longe, e eu não acertar mais o caminho de volta, diante da liberdade que eu tenho. Será que nós estamos no lugar onde Deus quer que nós estejamos? Será que estamos no lugar da vontade de Deus? Ou será que nós estamos no centro da vontade dEle? Eu não tenho dúvidas que Deus, na sua sabedoria, que Ele não soubesse aonde Adão estava. Você concorda comigo? Faz sentido para você? Era claro que Deus sabia aonde Adão estava. Afinal de contas, Ele era Deus. Você acha que Deus não sabe onde você está agora? A pergunta nunca foi sobre Deus, mas sobre Adão. Adão, você sabe aonde você está agora? A pergunta que eu quero fazer para você, você sabe aonde você está agora? Em todo esse mapa espiritual, você sabe aonde você está agora? Era simplesmente para que Adão tivesse ciência do lugar onde ele estava. Que as suas escolhas e as suas decisões levaram ele a um lugar. Adão precisava refletir e entender o que foi que ele fez que levou ele ao lugar onde ele estava. Igreja, não quer dizer que Deus ele não se importe com o que a gente faz, mas Ele está muito mais preocupado aonde a gente está do que o que a gente fez.
Ele está muito mais preocupado onde nós estamos, a nossa localização espiritual, do que o que a gente tem feito. Porque a igreja, o que a gente faz, vai discernir aonde nós vamos chegar, concorda comigo? A prova disso é que Deus ele pergunta para Adão: Adão, onde você está? Mas no versículo 13, ele pergunta para Eva: o que foi que você fez? Não quer dizer que Deus não se importa com o que a gente faz, mas Ele está muito mais preocupado com a nossa posição em relação a Ele. E eu vou fazer mais uma vez a pergunta para vocês: onde você está? O que fazemos e o local onde estamos, eles estão completamente relacionados, porque o que Adão fez levou ele para longe da presença de Deus. A Bíblia me fala que quando Deus chegava naquele local, naquele dia, naquele momento, Adão se escondeu da presença de Deus. Ele não diz que Adão, correu, ele não diz que Adão se perdeu, ele diz: Adão sabia que Deus estava chegando naquela hora. Ele sabia que aquele era o momento do encontro, mas a Bíblia me fala que ele se escondeu da presença de Deus. O que Adão fez gerou nele vergonha de tal maneira que ele se escondeu da presença de Deus. Quem já? Meu Deus, eu tantas vezes. Sabe quando você erra, quando você falha, quando você peca naquele mesmo pecado, e que você se envergonha muitas vezes até de orar? Quem nunca? Meu Deus, quantas vezes? Quantas vezes? Eu posso trazer um testemunho bem rápido, curto e objetivo. Eu posso ter essa cara de playboy hoje, amém? Calça na canela, né? Deus foi bom comigo, amém? Deus é bom demais. Igreja, eu cresci na favela, irmão. Meu sonho primeiro era ser jogador de futebol. Tentei. Depois eu quis ser policial, mas pelo ambiente que eu vivia, meu sonho depois se tornou ser traficante. Você já pensou numa loucura dessa? Eu tentei, mas eu tive medo de morrer. E eu cresci nesse mundo, e eu me envolvi muito com drogas. Eu era muito brigão, gostava de sair atrás do chiclete. Treinava boxe o ano todo para sair atrás do trio. E essa era a minha vida. E conforme o tempo ia passando, parece que eu ia indo ainda mais longe. E drogas, e bebida, e sexo, e tudo isso. Conheci uma mulher extraordinária. Fui embora de Salvador. Mas eu descobri que não importa qual era o ambiente que eu estivesse, se aqui não mudasse, eu ia voltar às mesmas práticas. E eu fui para Recife, a trabalho. E mais uma vez, eu só tive plena certeza e convicção de que não importa qual era o ambiente, se não mudasse aqui, eu seria sempre o mesmo. Mas lá, eu conheci Jesus. E ali a transformação começou. Igreja, eu imaginava que a única coisa que eu não ia conseguir deixar de fazer era de beber. Falei, cara, não tem como mais. Eu bebo todo dia, irmão. Todo dia na feira. Eu acho que a única coisa que eu não vou conseguir parar de fazer é isso. Mas Deus sempre nos surpreende, sim ou não? Foi a coisa mais fácil que eu deixei, foi a bebida. Mas eu descobri algo. Viver com Deus é isso. É como se fosse andar num quarto escuro e de repente você acende a luz e você descobre coisas que existem e que você nunca percebeu, e coisas que você achava que tinha, mas que elas nunca estiveram lá. E nesse meio tempo, eu descobri que o meu maior vício era imoralidade sexual. E posso falar, a cada vez que eu caía na imoralidade sexual, eu sentia tanta vergonha, irmão, de orar, de ir para a igreja, aquilo me acabava. Às vezes eu chorava. Eu falava, meu Deus, não é possível que eu vou viver a vida toda caindo no mesmo lugar. E eu tinha vergonha, às vezes, de ir para a igreja, eu não queria, porque eu caí.
Eu tinha vergonha de pegar a Bíblia e ler, porque eu caía. Porque eu caí. Até que um dia eu li uma passagem de Paulo, que ele diz assim: não sobreveio ao homem nada que não fosse comum aos homens. E Paulo, ele diz que nós somos fortes para resistir isso. Não é nenhuma tentação, não há nenhuma luta que você não possa suportar. Mas quando elas se tornarem insuportáveis para nós, o próprio Deus providenciará o escape para nós. Sabe o que eu aprendi com isso? A tentação, ela é natural porque nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, sim ou não? Mas a saída dela é sobrenatural. E aquilo virou uma chave na minha cabeça. A palavra não tem nada a ver sobre isso, mas Deus trouxe aqui, enfim. Mas aquilo virou uma chave na minha cabeça e eu falei: cara, se eu consigo resistir a isso, mas se a Bíblia me fala que quando eu não conseguir mais resistir, Deus, ele pode me dar uma saída, então vamos fazer diferente. Não dá para eu ficar caindo e me remoendo por dentro porque eu caí. Vamos buscar o escape. Todas as vezes que eu sentia vontade, eu dobrava o joelho e orava. E às vezes, igreja, eu ficava andando na sala igual um louco, orando, e ajoelhava um pouquinho no sofá, e deitava no tapete, e andava, até que aquilo saísse da minha mente, e quando eu via, eu já estava orando por outras coisas, e eu simplesmente esqueci. Porque a igreja, eu não nasci com aquilo dentro de mim, apesar de ter o pecado, e eu não ia aceitar morrer com aquilo. Amém, igreja? Esse desejo ainda continua latente aqui dentro de mim. Ele só está adormecido, amém? Eu só preciso dele para que eu resista todos os dias. Eu descobri, igreja, qual é a saída. E eu imagino que era assim que Adão estava se sentindo. Ele errou, ele falhou e ele tinha vergonha da presença de Deus. Ele tinha vergonha da presença de Deus. O que fazemos, igreja, vai determinar onde nós vamos chegar. O que eu faço agora vai me dizer onde eu vou chegar amanhã. Acho que tinha alguém que faz faculdade e vai terminar em 2028 aqui, não é isso? Foi você? Em 2028 ela vai saber que as escolhas dela vão levar ela no lugar onde ela está sonhando. É assim, igreja, as nossas ações agora, as sementes lançadas agora, elas não vão frutificar agora. Há um processo, vai germinar, vai crescer até que dê os frutos. Mas o que nós fazemos hoje vai nos dizer aonde nós vamos chegar amanhã. Está comigo, igreja? Lucas 15, versículo 12, ele diz: o mais novo disse seu pai: pai querido, essa passagem vocês conhecem bem, quero a minha parte da herança. Assim repartiu o pai a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável ou irresponsavelmente. Aqui, igreja, temos um exemplo muito claro de que uma decisão pode nos mover geograficamente, seja físico, seja espiritual. Esse filho escolheu ter ali a sua herança. A Bíblia me fala que um tempo depois ele decidiu ir embora. Talvez se ele não tivesse a sua herança nas mãos, ele resistiria um pouco. Talvez ele não decidisse ir embora. Você já se perguntou por que Deus não te dá tudo o que você quer? Mas o fato dele ter tudo nas mãos fez com que ele pensasse: talvez eu não preciso. Eu sei o que é o melhor para mim. Eu sei como lidar com qualquer situação. Agora eu tenho aquilo que eu precisava. Quem de nós nunca? É assim ou não é? Quando a gente está adolescente, a gente fala: quero fazer 18. Eu vou sair de casa. Eu saí de casa com 16 anos. Pense numa loucura. Pior coisa que eu fiz na minha vida. Poderia ter ficado ali na casa. Eu ficava à vontade agora de voltar para a casa do pai e da mãe. Ele poderia talvez ter tomado uma decisão diferente se ele não tivesse posse daqueles bens. Está comigo, igreja? Mas o fato dele ter uma certa segurança naquilo que ele confiava, que era a sua herança, fez com que ele tomasse uma decisão. O filho pede a parte da herança e se vai.
Eu imagino que esse filho se viu independente do seu pai. Tomou as suas próprias escolhas e se foi. O que essa passagem do filho pródigo e Adão tem em comum são que decisões e escolhas nos fazem mudar de lugar geograficamente. Amém, igreja? Algo que a gente também pode aprender com essa passagem é que a gente sempre teve liberdade de tomar escolhas, como eu falei no início. Porém, diante dessa liberdade de escolha, temos uma grande possibilidade de tomar decisões erradas. O que o versículo de Gênesis traz de revelação para nós, no seu texto como base, que na verdade, igreja, o lugar onde nós precisamos estar é o lugar onde Deus está. Porque, igreja, tanto como o filho pródigo, como Adão, eles se distanciaram do pai. Quem tem um pai aqui? Eu não tenho dúvidas. Nunca foi sobre o lugar, mas aonde Deus está. Porque a pergunta que Deus faz para Adão é: aonde você está em relação a mim? Porque a Bíblia me afirma que ele saiu da presença, ele se escondeu da presença. E o desejo de Deus era que Adão estivesse na presença do Pai. O seu pecado, a sua falha, a sua desobediência levou a ir para distante do Pai. Igreja, aonde Deus quer que você esteja é na presença dEle. Eu posso te trazer um exemplo? Vamos viajar junto comigo? 5 segundinhos, feche teus olhos. Todo mundo, feche teus olhos. Eu quero que você imagine o paraíso. Eu não sei como é que você imagina esse lugar, se é um campo verdinho, uma casinha, uma lareira. Eu não sei se tem uma cachoeira perto, se é uma praia com muitos coqueiros. Mas eu quero que você imagine como seria o paraíso criado por Deus. Agora olha para mim. Tudo que você pensou é um lugar que aqui nessa terra talvez você consiga encontrar, sim ou não? Porque a nossa mente só tem capacidade de pensar naquilo que a gente já viu. Mas o que faz desse lugar o paraíso é aquele que está lá. Porque esse lugar sem Deus vai ser só um lugar qualquer. Porque a cruz, quantos homens morreram na cruz? E nenhum deles foram lembrados por ser morrido na cruz. Mas quando Jesus foi na cruz, aquela cruz nunca mais foi a mesma. Porque nunca foi a respeito do local, do lugar, do objeto. Mas quem está nesse lugar? Quem? Está comigo, igreja? É sobre Ele. Sabe o que eu vejo no filho pródigo? Jesus, ele fazendo uma reprodução exata do acontecimento de Adão. Porque toda a Bíblia quer que o homem volte outra vez para o lugar da presença do Pai, como o filho pródigo. E eu posso te falar, igreja, todos nós, sem exceção, estamos como aquele filho pródigo. Sabe o que a gente está buscando todos os dias? Sabe o que vocês estão buscando hoje aqui? O lugar da presença do Pai. Sabe o que a gente sente falta do lugar da presença do Pai? Eu não sei quanto a vocês, mas tem horas que eu tenho a sensação que eu já tive nesse lugar alguma vez. É como se eu sentisse saudade de um lugar que eu ainda não fui. Às vezes, igreja, eu tenho uma sensação que o meu coração, ele já não está mais aqui nesse lugar. É como se eu estivesse ansioso para ir para aquele lugar que Deus já tem preparado para mim, o lugar da promessa. Parece, igreja, que as coisas aqui nessa terra, assim como dizia Paulo, elas se tornaram como nada quando comparado com aquilo que Deus pode entregar. Às vezes, igreja, eu tenho uma sensação que eu estou só
cumprindo uma jornada aqui, como uma missão que Deus me comissionou, mas eu anseio por esse lugar. Todos nós, igreja, estamos com o mesmo objetivo, querendo encontrar um destino. A diferença de nós que estamos em Cristo, para aqueles que ainda não estão, é porque a gente já entendeu qual é o alvo. É simplesmente isso. E o nosso papel, sabe qual é? Para aqueles que ainda estão perdidos, mostrar para ele o caminho. Porque tudo que nós precisamos é ir para o lugar da presença do Pai. Sabe a sensação que você tem nesse lugar, quando você adora, quando você está no ambiente da presença? Porque eu vou te falar. Você pega um culto aqui no domingo. Parece que você sai daqui queimando, sim ou não? A sua segunda-feira é diferente, sim ou não? Todo mundo fala que a segunda está cansado. Parece que eu na segunda, e olha o que eu prego. Imagina para quem está recebendo. Parece que na segunda eu estou com gás. Você já teve a sensação de quando você não vai na igreja no domingo, parece que está faltando alguma coisa na segunda? Que loucura! Porque esse ambiente, igreja, é um ambiente da presença, é o lugar onde a gente se sente bem. Eu não tenho dúvidas que hoje a gente experimenta um pouco daquilo que Deus ainda pode derramar sobre nós na eternidade. Eu não tenho dúvidas disso, igreja. Por enquanto nós estamos aqui só experimentando, mas em algum momento, eu tenho certeza, em algum momento, nós vamos viver para sempre na presença dele. Para sempre. Olha que interessante. Gênesis 3, versículo 8. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo 8 me diz que ele se escondia da presença. Isso aqui é só para a gente entender que o maior segredo da geografia do céu é estarmos na presença de Deus. E eu posso te falar, quando a gente está longe do nosso Pai, assim como o filho pródigo, nós nos tornamos escravos do mundo. E sabe o que é a prova disso? Talvez você não teve uma vida como a minha. E eu tive todas as chances do mundo, acredite, igreja, todas as chances do mundo de viver a melhor vida do mundo. Cresci em lar cristão, meu pai e minha mãe, 2 guerreiros e batalhadores, estão vivos, graças a Deus. Me ensinando, me proporcionando boas oportunidades, mas parece que o DNA do pai aqui era meio complicado. Eu tive todas as oportunidades, mas por algum motivo eu fui me afastando desse lugar. Eu comecei muito novo, me tornar independente, sair da minha casa, do cuidado do meu pai, da minha mãe, e comecei a mergulhar no mundão lá fora, e me tornei escravo. E quando eu vi, igreja, eu estava ali como aquele filho pródigo, desejando a comida dos porcos, vivendo como um escravo, humilhado. Porque eu vou te falar, cara, o pecado, ele descaracteriza a gente. Você pode brincar de ser crente, mas Satanás não brinca de ser diabo, irmão. E ele vem para destruir a gente, é para acabar com a nossa vida. Quantas vezes, bêbado, drogado, sozinho nas madrugadas, descendo as favelas, subindo, atrás de droga, correndo risco de vida, brigando, tomando porrada, dando porrada. Quantas vezes? E eu achando que era o máximo aquilo, que era tudo lindo, e o diabo fazendo de mim um fantoche. Quantas vezes, igreja? Porque longe da presença do Pai, a gente está perdido, igreja. E eu vou te falar, e posso te afirmar, nem todo mundo que está na igreja está próximo do Pai, amém? Às vezes nós estamos nesse ambiente, mas estamos tão distantes. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você está? Aonde você está? Eu sei que a vida do cristão é baseada em dificuldades, em lutas, mas eu vou te falar, igreja, a vida do crente é cheia de vitória. É cheio de vitória. A gente passa por uns processos e faz parte para que a gente amadureça, fique forte e cresça. Mas a vida do crente é feita de vitórias.
não de humilhação, não de destruição. Vou te falar, Deus ele pode nos provar, mas Ele nunca vai nos levar a um lugar onde nós vamos ser destruídos. Quem faz isso é Satanás, amém, igreja? Quem faz isso é Satanás. O que a gente vai perceber durante toda a Bíblia é que Deus vem dando várias oportunidades do homem escolher estar com Ele novamente. Sim ou não? Toda a Bíblia vai apontar para esse lugar. Deus nos dando oportunidade de estar com Ele novamente. Talvez você está aqui, você já saiu da presença de Deus e já voltou, e já saiu, e já voltou. É um crente sanfona, fica só assim, ó. Mas quantas oportunidades Deus não nos dá? Meu Deus do céu, quantas oportunidades Deus já não me deu? Quantas? Talvez você está aqui nesse lugar, você está olhando para você mesmo, se perguntando aonde eu estou. E olha, faz uma análise, olha quantas oportunidades Deus já não te deu. De recomeçar tudo de novo. Eu posso te falar, toda segunda-feira é uma chance de recomeçar. Você pode achar segunda-feira o pior dia do mundo. Eu tenho que trabalhar, eu olho diferente. Eu sou um baiano otimista e trabalhador, acredite. Foi mais forte que eu. E toda segunda-feira eu acordo com a disposição sem igual. Eu falo, mais uma oportunidade Deus me deu. Sexta-feira, último dia do mês. Meu irmão, que foi até aqui, foi. Creio que amanhã Deus ainda vai derramar mais. Mas depois vem o dia 1º de novo, irmão. Uma nova chance de começar. E eu posso te falar mais? Agora já são 9h20. Daqui a pouco é meia-noite. E de repente um novo dia começa. Mais uma oportunidade de recomeçar. Talvez você só está olhando com a ótica errada. Deus, Ele nos dá muitas oportunidades de recomeço. Nosso Deus é maravilhoso, Ele é extraordinário. Lucas 15, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou. Igreja, peraí. Esse filho está lá. Largou tudo para ir viver num mundo segundo a sua vontade, o seu conhecimento. Tudo deu errado, estava lá, mas de repente, como o Espírito Santo falando no nosso ouvido, até quando você vai ficar vivendo essa vida? Até quando você vai viver essa vida? Aquele filho desperta de repente e ele fala, você está louco? O meu pai tem funcionários, ele tem tantos bens, não é possível que eu tenha que ficar vivendo essa vida miserável que eu estou. Perceba que é algo gerado no nosso coração, a disposição de querer mudar e ser transformado. O Espírito Santo está o tempo todo falando com você e te direcionando, mas o posicionamento é teu. E de repente ele fala, então eu vou voltar. Mas aquele filho, ele chega meio envergonhado diante da sua escolha, diante do seu erro, da sua falha, como muitas vezes eu vivi. Mas a Bíblia me diz que ele fala assim, pai, deixa eu ser pelo menos um funcionário aí. Pai olha para ele e fala, você está louco? Você é meu filho. Deus está falando para você, você é filho. Você é filho. Deus está de braços abertos para receber você. Deus está cheio de vontade de receber você. Talvez Deus está como esse pai na porta, na esperança de que em qualquer momento você pode vir na direção dele. Porque o melhor lugar, igreja, é o lugar da presença do Pai. Sempre dá para a gente voltar para o lugar da presença do Pai. É só a gente querer. Lucas 24, vou acelerar para a gente terminar. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo a um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Mais uma vez, a liberdade de escolha. Alguém pegou aqueles 2 homens, tomou ele pelas mãos e falou assim, vamos para Emaús? Não. Eles estavam frustrados, tristes, porque as coisas não aconteceram como eles imaginavam que deveriam acontecer. Já aconteceu isso com você? Isso acontece comigo toda hora. Eu nunca tenho controle de nada. Nem da minha casa.
Parece algo comum para a nossa vida. E de repente eles se veem indo ao caminho de Emaús. A liberdade de escolha. E de repente um homem se aproxima deles. Quem era esse homem? Quem era esse homem? E começa a conversar com eles. E conversa. E a Bíblia me fala algo bem interessante, que eles começam a explicar um pouquinho do que aconteceu. E Jesus olha para eles e começa desde Moisés até os tempos em que eles estavam, passando pelos profetas, e começa a declarar tudo o que as palavras diziam, sim ou não? A palavra. E de repente ali, por algum motivo, em algum momento, Lucas 24, versículo 31, então seus olhos foram abertos, e o reconheceram, e desapareceu da vista deles, e perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam lá reunidos. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes Jesus está assim, ó, andando do nosso ladinho, e a gente parece estar com os olhos fechados e não consegue perceber. Eu posso te falar, aqui agora talvez seja muito mais nítido, mais claro, porque você está num ambiente que você já veio para receber a palavra, você está num ambiente que é a igreja, é o lugar da presença. Mas deixa eu te falar, Deus, Ele dá sinais o tempo todo. Posso te dar o maior deles? Pastor, qual é o lugar que eu devo estar? A Bíblia toda gira em torno de uma única coisa, em relação a nós e Deus, que o nosso lugar é o lugar da presença de Deus. Você quer saber qual é o lugar certo? O lugar onde você está, o que você faz, te aproxima ou te afasta da presença de Deus? Porque, igreja, a Bíblia me fala que Deus, Ele criou todas as coisas, sim ou não? Criou todas as plantas, todos os animais, sim ou não? Olhou para Adão e Eva e disse assim, ó, você pode comer de todos os frutos, sim? E depois falou assim, só não come desse fruto aqui. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Você pode escolher ser médico, você pode escolher ser advogado, você pode escolher ser empresário, você pode escolher ser dentista, você pode escolher estar na Bola de Neve, você pode escolher estar na Universal, você pode escolher estar na Assembleia, você pode escolher estar no lugar que você quiser, desde que esse lugar não te afaste da presença de Deus. Desde que esse lugar não te afaste da presença de Deus. Nunca foi sobre a fruta que Adão iria comer, mas sobre ele estar próximo de Deus ou não. É sobre isso. Porque não é a maçã que afastou Adão daquele lugar, foi a sua ação de ter combinado com Deus que não faria algo e ele fez, ele foi desobediente. É sobre isso, igreja. É sobre estarmos próximos do Pai ou não. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E farei de você um grande povo, abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Mais uma vez, uma mudança geográfica. Às vezes, igreja, Deus vai falar para você e vai para outro lugar. Assim como eu. Estava tudo tão maravilhoso, tudo tão bom. Com a igrejinha bonitinha, as coisinhas acontecendo, um ambientezinho confortável, onde eu dominava bem, estava tudo ótimo, perto do meu pastor, que eu sempre amei, os meus amigos, a galera que a minha filha chamava de tia, de tio, tudo muito bonitinho. De repente, parece que algo começa a queimar, vamos para outro lugar. Opa, vou lá conversar com o meu pastor, e aí, paizão, o que é que o senhor acha? É o tempo, filho. Eu nunca vi aquele homem chorar daquele jeito. Meu Deus do céu. Urrava. Filhão. Você já tentou ir embora daqui outras vezes. Dessa vez, senti no espírito. É hora de você ir. Diferente de mim, que eu sabia para onde ia. Abraão recebeu uma palavra para ir para um lugar que ele não sabia, mas que ainda ia ser mostrado para ele. Quem tem coragem de tomar uma decisão dessa? A missão de Abraão era muito mais difícil do que a minha. Imagina, uma voz fala para você, ó, larga tudo. Aquele céu branco se abre no teu quarto. Sai da tua casa. Vai para um lugar que você não sabe, mas que eu também não vou te falar. É tipo isso.
Abraão, tá bom? Eu vou seguir esse caminho. Há uma mudança geográfica. Porém, apesar de Abraão ter mudado de lugar, ainda não estava completo. Tinha algo que impedia ele de viver a promessa. Versículo 4 do mesmo capítulo vai dizer que ele levou Ló. O fato dele ter desobedecido a ordem de Deus, porque a ordem era o seguinte: sai da tua casa e deixa a tua parentela, sim ou não? Ele falou, leva Ló, leva um primo, leva um tio. Ele é um com a esposa dele, amém? Deus ia falar, ó, te divorcia e vai, pelo amor de Deus, misericórdia, viu, irmão? Daqui a pouco tem uns irmãos aí, as irmãs também, esse bicho dá muito trabalho, viu? Acho que Deus está falando, larga a tua parentela e vai, não, o marido e mulher, não, vai junto. Amém? Mas Deus falou para ele levar Ló. Deus falou, mas sabe o que é que aconteceu aqui? Abraão disse assim, cara, eu sei o que é melhor para mim. Sabe o que Abraão estava fazendo? Querendo ser mais bom, se existe isso, mais bom do que Deus. Porque Deus falou, deixa Ló aí. Não, eu vou ter que levar Ló, eu vou cuidar de Ló, né? É melhor Ló ser cuidado por mim do que ser cuidado por Deus. Faz sentido para você? Mas a Bíblia fala que era para ele deixar todo mundo. A Bíblia vai me dizer que ali logo em um instante, Deus ele constrói um altar, Deus ele aparece ali para ele, dá uma direção, conversa um pouquinho, fala da terra. Mas depois Deus, ó, se cala. Sabe quando é que Deus vai falar com ele de novo? Gênesis capítulo 13, versículo 14, diz o Senhor a Abraão. Antes de eu ler essa parte aqui, você vai perceber que na Bíblia, desde a hora que Deus fala para ele sair da sua parentela, até o momento do capítulo 13, versículo 14, a Bíblia vai falar várias vezes que Ló destaca várias vezes. E Abraão levava Ló. E Abraão estava com Ló. E Abraão e Ló. E ele carregava Ló. Toda hora vai falar. É como se a Bíblia quisesse trazer para nós assim uma luz em relação a isso. Presta atenção em Ló. Presta atenção em Ló. Observa Ló. Observa. Quando você vê a Bíblia repetindo a mesma coisa 2, 3, 4 vezes, tipo Josué, seja forte e corajoso. Cara, liga o alerta. Deus está falando algo, destacando algo para os nossos olhos assim, ó. Presta atenção. E a Bíblia está lá. E Ló, e não sei o que Ló, e não sei o que Ló. Aí a Bíblia vem e fala assim, ó, de repente, capítulo 14, versículo 14, capítulo 13. E disse o Senhor a Abraão, depois que separou de Ló. A Bíblia faz questão de destacar que Ló estava e de repente se separou de Ló. De onde você está? Olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você, a sua descendência para sempre. Abraão caminhou muitos lugares, mentiu, ficou com medo dos caras tomar ali a mulher dele, jogou uma conversa bonita, sim ou não? Ele foi, chegou, viveu toda aquela situação, até que chegou um local, né, chamado Betel, ali todos os dois cresceram, e de repente os seus pastores começaram a brigar. Deus falou com Abraão, larga a tua parentela, ia te atrapalhar. Parece que a gente é teimoso às vezes, sim ou não? O tempo todo Deus está nos dando sinal, está falando com a gente, mas a gente parece que tem resistência em ouvir. Abraão orou, invocou o nome do Senhor, e você vai perceber, leia esse trechinho do 12 ao 13, e você vai perceber que Deus ele não respondeu, até que ele deixasse Ló. Até que ele deixasse Ló. Foi então aí que Abraão começou a viver o sobrenatural de Deus. Ló, por sua vez, olhou com os olhos naturais. Abraão foi misericordioso, escolhe o lugar que você quiser, para onde você for, eu vou ao contrário. Ló olhou e falou, aqui está mais bonitinho, eu vou para o lugar mais bonito, se vira aí, Abraão. Você deu o direito de escolha, eu tomei a decisão. Mostra mais uma vez que muitas vezes as nossas escolhas são ruins. Porque a escolha de Ló foi boa? Se você lê Bíblia, você sabe que depois Ló passou um aperto, amém? Depois você vai lá e você lê para você entender. Mas Ló passou um aperto, porque foi para um lugar onde Deus não estava. Eu não sei se a culpa foi de Abraão, porque começou a carregar Ló antes da hora. Então perceba que as nossas decisões influenciam aquelas pessoas que estão ao redor da gente também. Mas a decisão também de Ló e Abraão levaram eles a uma movimentação geográfica. E Ló foi para o lugar onde ele não deveria estar. E ali a história você já conhece. Longe da presença de Deus. Agora,
voltando ali um pouquinho, os homens que estavam caminhando por Emaús, e Deus dá sinais, e eles percebem, a decisão deles é o quê? Vou voltar para o centro da vontade de Deus, sim ou não? Porque a ordem era qual? Fica em Jerusalém. Vai para Jerusalém. Lucas 24, 49. Eu envio a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Qual era essa cidade? Jerusalém. E sabe o que estava acontecendo aqui, igreja? Havia uma caça aos cristãos. Estava todo mundo com medo. E aí cada um ficou chateado, outro ficou frustrado. Poxa, aquele que ia me salvar não me salvou. Aquele que ia libertar a gente do Império Romano não libertou. Eles ainda não tinham entendido o que Deus estava para fazer. Mesmo diante de tantos sinais, de tantos milagres, de tantas promessas, de tantos profetas falando, eles ainda assim estavam achando que algo da forma com que eles imaginavam iria acontecer. Mas quando seus olhos se abrem, tudo que eu peço nessa noite é que Deus abra os teus olhos. Quando os olhos se abrem, uma nova direção é dada. A promessa estava em Jerusalém. Você já parou para pensar? Se aqueles homens continuam indo para Emaús, o que eles não estariam perdendo? Uma vez perguntou assim, pastor, qual é a garantia que você tem de que tudo isso que a gente... Estou falando do contexto Deus, Cristo, igreja, nossa vida com Deus. Pastor, qual a certeza que você tem de que tudo isso é verdade? Quem já se perguntou isso? Qual a certeza que você tem de que tudo isso é real? Qual a certeza que você tem? Minha resposta é bem simples. Eu falo, irmão, primeiro, uma mentira que foi contada 2025 anos atrás, aproximadamente. Eu ouvi falar que mentira tem perna curta. Meu irmão, pense numa mentira da perna longa é essa. Pense num povo bobo, somos nós, estamos sendo enganados até hoje. Concorda comigo? Faz sentido? Que mentira, meu irmão. Estou errado, formiga? Cara, que pense numa mentira. Agora, vamos pensar, diante de um pouquinho do meu testemunho que eu contei. Você acha que essa mentira me prejudicou ou me fez bem? Olhando com um olhar natural, não me fez bem? Pô, me tornei um outro homem, casado, fiel, pregador da palavra, cuido da minha filha, do meu filho, mesmo que tudo isso for uma mentira. Eu não perdi nada. Perdi? Cresci, me tornei no homem que eu sou hoje, e eu sei que é por causa dessa mentira. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se tudo isso for verdade, você já parou para pensar no que a gente não pode perder? E se tudo for verdade? Na dúvida, irmão, eu prefiro continuar tentando. Eu prefiro continuar, porque se isso é verdade, e eu no meu espírito eu sei que é, pense no extraordinário que a gente vai viver. Eu nem sei como é lá ainda, mas meu irmão deve ser muito top. Eu nem sei como é que vai ser, não sei como são as casas, mas cara, deve ser um lugar extraordinário. Amém, igreja? Deve ser um lugar extraordinário. Se esses homens continuassem indo para Emaús, eles não iriam viver a promessa que estava para eles em Jerusalém. E aí você já sabe a história, Atos 1, versículo 4, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes a ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, a qual falei a vocês. Eles recebem um espírito e eles começam a viver um avivamento. Olha que loucura, igreja. Já parou para pensar o prejuízo que eles não teriam se eles não acreditassem que eles deveriam voltar para Jerusalém? Você já parou para imaginar? Eu quero terminar citando um versículo para você. Se a galera do louvor quiser colar aqui já. João 14, versículo 1, diz assim para mim: não se turbe o coração de vocês. Não se turbe o vosso coração. O evangelho é muito simples, amém, igreja? Ele se resume em crer em Deus, no Pai e crer no Filho. As outras coisas é uma consequência dessa verdade que nós cremos. Deus, Ele quer você muito mais perto dEle do que servindo a Ele. É o exemplo do filho pródigo. Servir a Ele
é como se eu estivesse colocando em prática a minha fé. Faz parte. Não pecar, sabe o que eu entendo para mim o que é não pecar, igreja? Quem já ouviu falar da graça? O favor não merecido, quem? Isso. Deus me deu algo que eu não merecia e está maravilhoso, sim ou não? Então quer dizer que eu vou continuar pecando? Alguns dizem que sim. Será que alguém que me deu a oportunidade de viver de novo merece que eu seja infiel a Ele? A graça, na verdade, igreja, me dá poder para resistir o pecado. Não é liberdade para fazer o que eu quero, mas para fazer aquilo que Deus quer. Isso é graça. A graça me dá o direito, de novo, através de Cristo Jesus na cruz, o véu rasgado, de ter acesso ao lugar que eu sempre deveria estar, eu nunca deveria ter saído, que é o lugar da presença de Deus. A graça é Deus querendo me chamar outra vez, ou melhor, Ele afirmando: filho, vem para o lugar da minha presença. Vem viver comigo, vem estar comigo, vem caminhar comigo, vem. Deixa eu cuidar de você, deixa eu amar você, deixa eu curar as tuas feridas, deixa eu enxugar as tuas lágrimas, deixa eu realizar sonhos, deixa eu te fazer viver algo grande e extraordinário comigo. Isso é graça, igreja. É eu buscar viver uma santidade, porque eu tenho uma dívida com Deus que eu nunca vou conseguir pagar, mas eu vou continuar tentando. Eu vou continuar tentando, mesmo que eu não tenha condições nenhuma. A graça me dá poder para eu resistir o pecado e para tentar agradar o coração de um pai. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a cada um de vocês aqui nessa igreja, Bola de Neve, João Pessoa: vou preparar um lugar para vocês. Sim, Deus, Ele está preparando um lugar para cada um de vocês. Igreja, eu não sei como é esse lugar, mas eu imagino que a nossa casa vai ficar coladinha na casa dele. Ou talvez essa morada seja um quarto dentro da casa dele. Eu não sei, talvez esse lugar seja uma mesa da sala, onde nós vamos estar sentados todos os dias com ele. E a Bíblia me afirma algo: e quando eu for preparar o lugar, eu com meus olhos espirituais creio que esse lugar já está pronto, o tempo já está perto, é questão de momento para que Deus faça cumprir a sua promessa sobre o teu povo e a sua igreja, que essa promessa diz: eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver, porque esse é o nosso lugar, igreja, o lugar da presença de Deus. Esse é o lugar dos filhos, o lugar da presença de Deus. É nesse lugar que nós vamos estar, igreja. Agora nós experimentamos um pouco daquilo que Deus está derramando sobre nós, mas há uma eternidade preparada para mim e para você, aonde nós vamos viver outra vez eternamente na presença do nosso Pai, em nome de Jesus. Aleluia! Tudo se resume, igreja, em estar onde Deus quer que a gente esteja, e esse lugar é com Ele. Hoje, igreja, nós talvez não conseguimos contemplar com os nossos olhos. Feche teus olhos, por favor. Mas nós conseguimos sentir essa presença. Hoje talvez nós não conseguimos contemplar com os nossos olhos físicos, mas eu declaro nessa noite, os olhos espirituais já estão abertos. Deus está nesse lugar e nós podemos vê-lo com os olhos espirituais. Mas haverá um momento que já não seremos mais essa matéria, e que o nosso corpo, que é pó, voltará para a terra, mas o nosso espírito será tomado pelas mãos de Deus, que nos levará a uma nova geografia, a uma nova localização, a geografia dos céus, a localização dos céus, o lugar da presença dele eternamente, o lugar da presença dele eternamente. Sonhe, igreja, com o lugar da eternidade. Todo filho sonha em estar na presença do teu pai.
Talvez o pecado muitas vezes tenta nos tirar esse sonho, esse desejo. Talvez a nossa independência, achando que nós somos capazes de caminhar sozinhos, isso nos leva para longe do nosso Pai. Mas que assim como o filho pródigo, assim como os homens que caminhavam em direção a Emaús, Deus está nos dando os sinais. Olhos se abram e contemplem o seu Deus, porque é uma morada preparada para nós. A nossa pregação começou Deus perguntando a Adão, e Ele pergunta para você nessa noite: onde você está? O que você tem feito que tem te levado talvez para longe da minha presença? Ou o que você não tem feito para que você se aproxime ainda mais da minha presença? Espírito Santo, flui nesse lugar. Nos leva à atmosfera da tua presença. Nos arrebata, Senhor. Nos leva a experimentar um pouco dessa eternidade. Aonde você está? Onde você está? Onde você está em relação a Deus nessa noite? Onde você está? O seu lugar é o lugar da presença. O seu lugar é o lugar onde Deus está. O seu lugar é o centro da vontade de Deus. O que você tem feito? Não há nada que possa te separar da presença de Deus, senão somente você mesmo. O pecado não pode te separar desse lugar, porque Cristo foi para a cruz. Arrependimento nos dá acesso ao lugar da presença. Crê em Deus e creia no Pai. Crê em Deus e creia no Pai, e terás acesso outra vez. Crê em Deus e creia no Pai, com toda a sua alma, com toda a tua força. Crê em Deus e creia também no Pai. Há o lugar da eternidade preparado para você. Experimenta da presença. Espírito Santo, toca os corações aqui nesse lugar. Toca os corações aqui nesse lugar. Não, Senhor, que sejam muito mais do que emoções. Que seja o teu Espírito conectado com o Espírito da tua criação. Oh, Espírito Santo, traz a tua glória sobre esse lugar. Oh, o Santo dos Santos vem. Ele vem. Eu não tenho dúvidas, Senhor. Ele vem. Ele vem. Espírito Santo. Seja tomado pela presença. Seja tomado pela presença. Espírito Santo. Estou preparando o caminho, endireitando a vereda, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que Ele virá
morte em Jesus, perdendo tudo por amor e com alegria. E ali, por ali que eu estou gastando a minha vida. E com alegria, o dono dos meus dias. Não há razão de existirmos, de vivermos, de continuarmos, se não for por Ele e para Ele. Se não for por Ele e para Ele. É a nossa razão de viver, a nossa razão de continuar, a nossa razão de persistir é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E nessa noite Ele te trouxe ao encontro dEle. Te falando, filho, você se escondeu, você tentou fugir, você tentou seguir por outros caminhos, mas eu sempre estive aqui de braços abertos te esperando, para te dar novas vestes, para enxugar as tuas lágrimas, para te colocar no lugar de filho. Por isso nessa noite o Senhor está curando as feridas da tua alma. Você não é um órfão. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que jamais desiste da tua vida. Você tem um pai que vai insistir com você até o último minuto. Seu papel, volta para casa. Volta para casa. Volta para casa. Como bem o pastor falou nessa noite. Onde é que você está, filho? Onde é que você está, filha? Muitas vezes você está aqui na casa dele, achando que pode esconder toda essa mágoa no teu coração, toda essa dor. Onde é que você está? Abre o teu coração para Ele. O único que pode te curar, te libertar e transformar a tua história nesse exato momento. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. E vamos continuar aqui clamando até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Dá uma forte salva de palmas a Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Tu és o único e verdadeiro Senhor, Salvador e Rei. Aleluia. Aleluia. Segura na mão do irmão que está do teu lado. Pastor Daniel, meu irmão baiano, obrigado por essa palavra. Você me abençoou. Tenho certeza que todos aqui foram abençoados nessa noite. Que o Senhor possa derramar 10 vezes mais de tudo aquilo que a gente tem vivido aqui sobre a sua igreja, sobre a sua família. Que em nome de Jesus, esse ciclo que vai se começar agora em 2026, Deus possa responder as orações que você fazia quando chegou em Recife perdido, quando você estava em Caruaru com medo do que aconteceria, ainda em Olinda, quando chegou em Curitiba com dúvidas. Que Ele derrame tudo agora nesse ciclo em 2026. Que a sua igreja continue a ser uma bênção. Que ela possa mudar de local como você tanto tem sonhado. Que Deus traga os perdidos para você cuidar. E que a cidade de São José dos Pinhais seja abençoada através de tudo aquilo que Deus tem te entregue. Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Levanta a mão do teu irmão bem alto. Repete assim comigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta a tua mão direita bem alta.
Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Que essa noite possa marcar o início de um novo tempo sobre a sua vida, sobre a tua história. Você possa viver experiências poderosas com Deus, Pai Todo-Poderoso. Amém? Como servo e sacerdote do Deus vivo, eu te abençoo para o final de semana maravilhoso. Espero vocês sábado na missão de Cacerengue, domingo culto de ceia. Vai na paz, que o Senhor te abençoe. Dá um abraço no irmão que está do teu lado. Amo vocês.